Olá, assinante do Canal 14. Estamos de volta com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto. Antes, porém, nós estamos ao vivo. Vamos usar mais a Bíblia do que o martelo? É verdade, viu, José Augusto? É verdade. José Augusto, para com isso, né? Apresenta a nossa convidada. Bom, ela já foi vereadora, é um nome de referência na cidade de Anápolis, professora já responsável por ter feito muitos cidadãos e cidadãs nessa Anápolis e nesse Brasil, na formação moral, intelectual, pessoal. Pré-candidata a vereadora pelo PT, pelas eleições agora de outubro. É uma honra e um prazer receber. Se a gente falar o nome assim, olha, Maria Geli Sanches, praticamente muitas pessoas não irão identificar. Agora, se falar Geli, aí o bicho pega, hein? É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Augusto, Eliane, e mais ainda, viu, José Augusto? Se falar professora Geli, porque às vezes mais ainda, as pessoas sempre falam e identificam como professora Geli. Mas uma alegria muito grande poder estar aqui, poder fazer esse bate-papo nesse dia tão memorável, né? Lembrar que, ao falar professora, tem uma história, tem um legado. Chover no molhado, tentar falar, enaltecer o que ela já fez. Aí é complicado. É verdade. Geli, antes da gente começar a nossa entrevista, vamos falar um pouco de você, do seu trabalho. Você veio para Anápolis, é anapolina. Vamos contar um pouquinho da sua história? Não, Eliane, eu sou de Silvânia. Eu nasci em Silvânia, no interior de Silvânia. Meu pai é da roça, né? Eu nasci na fazenda Água Branca. Lá de Fundiário? Não era lá de Fundiário. Mas ele tinha, assim, tinha sua terrinha. E papai foi para Silvânia. Brincadeira, só para descontrair. Nós fomos para Silvânia, porque nós é uma família muito grande, nós somos 9 irmãos. E ele foi para Silvânia exatamente para poder estudar os filhos. E lá eu vivi até fazer o ensino fundamental completo, e aí vim para Anápolis. Fiz aqui o ensino médio, primeiro eu fiz o curso de Direito e depois Pedagogia. Trabalhei muito tempo nos tribunais fiz muito júri, né? Muito júri aqui na cidade de Anápolis, trabalhei na vara de família, mas aí apaixonei pela educação, fiz Pedagogia, me especializei tanto em Direito, como também na área da educação, e fiz o meu mestrado também na área de educação, e comecei a trabalhar na educação municipal, na educação estadual, também no ensino. Eu sou concursada da Secretaria do Estado, trabalhei na Unevangélica por um grande período no curso de Pedagogia, coordenei o curso de Direito da Faculdade Raízes, e sempre apaixonada pela política, né? Sempre apaixonada pela política e também. Aí começamos a Associação de Moradores, Grêmio Estudantil, lá na 5ª série eu já era presidente do Grêmio Estudantil. E aí vim por todo esse período até chegar a ser vereadora aqui na cidade de Anápolis, candidata a senadora, né? Fui candidata a senadora. Quantos votos? Foi bem votada, né? Eu tive voto nos 246 municípios do estado, e em Anápolis eu tive quase 20 mil votos. Olha eu aí. tive um total de 133 mil votos. Que bacana, hein? Sem pré-campanha, já entrei direto na campanha, né? Que maravilha. Então, foi uma bênção. Quer dizer, então, é o seguinte, nós estamos com um problema aí do Aedes aegypti. Nós estamos no Egito, né? Nós estamos aí com um problema de dengue. Agora, o outro mosquitinho, Aedes politicum, te picou, Não, eu acho que eu já nasci picada com esse mosquitinho aí azul, porque o papai, ele amava política. Papai, ele não tinha nenhum conhecimento assim. Ele não estudou, o papai foi autodidata, tanto ele como a mamãe, mas ele tinha uma preocupação muito grande em formar os filhos. E eu desejava ser médica. Eu estudava para fazer medicina. E eu sempre fui uma aluna assim, acima da média na escola. Quando eu não tirava 100, eu chorava. 90 para mim não servia.
Então, eu sempre fui uma aluna excelente. Eu era tão boa aluna que, quando papai mudou para Anápolis, eu ia fazer a 7ª série. E aqui em Anápolis, para a gente conseguir vaga, tinha que ter uma indicação de um político. Veja só. Olha só. Papai foi atrás do Habib Issa, eu lembro assim. Olha aí. Para poder conseguir uma indicação para mim na época. Naquela época era Arena e MDB, não? Era Arena e MDB. E o Habib Issa não, eu acho aqui. que não era mais, não. Já não era mais. Já não era mais. Aí sei que ele não conseguiu essa indicação e as irmãs salesianas, onde eu estudava, veio aqui em Anápolis e falou para papai que queria que eu voltasse a estudar em Silvânia. Olha. E elas passaram a patrocinar os meus estudos. Então, elas me davam uniforme, me davam material escolar, e eu morava na casa da minha madrinha. E eu ficava o dia todo lá na escola, praticamente o dia todo, no Instituto Auxiliador em Silvânia. Foi a grande base que eu tive para a minha vida como educador e a minha vida também com muitos ensinamentos das irmãs salesianas. Eu sou muito grata a tudo que elas fizeram por mim. Que ótimo. Só registrar aqui, minha coordenadora, que é a nossa professora Geli, pré-candidata pelo PT, com todo respeito, se faz acompanhar por um norte chamado Ítala Carrijo. É um prazer tê-la conosco aqui também. É verdade. Continuando, né, a nossa entrevista, foram quantos mandatos aqui em Anápolis como vereadora? Como vereadora, eu tive 2 mandatos. Como eu falei que eu gosto tanto de política, né, eu fui candidata 4 vezes. Só na 4ª vez que eu fui eleita, só, né? Eu fui eleita na 4ª vez que eu fui candidata e todas as vezes eu tive sempre muitos votos. Mas os partidos não me ajudaram, né? E quando eu fui para o Partido dos Trabalhadores, eu fui eleita para o meu primeiro mandato. E eu gosto sempre de ressaltar, porque é uma curiosidade muito, muito grande, que eu fui eleita com a diferença de apenas 1 voto. Então, quando eu falo para as pessoas assim, olha, 1 voto é muito importante. Eu estou falando de cadeira, porque... E quem que era o que ficou? Alfredo Landim. Ah, é? Alfredo Landim foi meu parceiro, e depois eu trouxe para o meu gabinete, né? Ele trabalhou comigo no gabinete por um período, mas eu fui eleita com a diferença de apenas 1 voto. Quer dizer que aquela história que a gente costuma ouvir, o candidato não votou nele. O seu voto foi decisivo. Foi decisivo. Mas eu digo mais, eu falo assim que Deus mandou um anjo para votar em mim. Porque essa vitória, Deus tinha me prometido. Ele tinha me prometido. Era meu sonho ser vereadora aqui em Anápolis. Então, e ele tinha me prometido, principalmente aquele ano. Eu tinha certeza. Eu vou ser eleita e eu vou trabalhar, mas essa vitória não será minha, ela será dada por Deus. Você lembra quantos votos você teve, Jani? 1.351. Olha! 1351. 1351. 1.351. Quer dizer que o outro é 1350. 350. E ele é mais velho que eu. Se nós tivéssemos empatado, ele seria o vereador e eu teria ficado. Ele também é pré-candidato? É pré-candidato também. Alfredo Landim é nosso pré-candidato também. Será que vai repetir, não? Hã? Vai repetir? Eu espero que não. Eu espero ter mais, né? Espero ter mais. Como pré-candidata, mas se repetir também não tem problema. O importante é sempre vencer, né? Como pré-candidato, você já tem uma experiência que você vai trazer na bagagem, caso você ganhe, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E como fica o seu trabalho? Você dá continuidade? Você que está na frente da Associação Pestalozzi. Ela é apaixonada. Ela tem uma paixão por essa Pestalozzi. Né? Por essa Pestalozzi. É uma bandeira que ela empunha com muita garra. Não é mesmo? É verdade. Eu sou apaixonada na inclusão. Aliás, eu sou apaixonada em pessoas. Eu acredito na potencialidade de cada pessoa. Todos têm direitos. E esses direitos precisam ser respeitados. Então, a pessoa com deficiência, ela tem capacidade de aprendizado, ela precisa ser incluída na sociedade de forma porque todos têm direito à cidadania. Então, não é justo nós excluirmos determinadas pessoas por uma deficiência ou por qualquer outra situação, ou por qualquer escolha que essa pessoa tem para a vida dela. Eu falo sempre, né? Quem sou eu para julgar os outros, né?
Verdade. Deus é que faz isso, eu auxilio. Então, eu sou apaixonada pela inclusão. E Deus permitiu, né, me deu a graça de, assim, que eu falo que eu sou tão apaixonada na política, eu nunca deixei de fazer política, né? Desde lá da minha infância, Grêmio Estudantil, era Centro Cívico ainda. Não era Grêmio ainda não, era Centro Cívico. Associação de moradores, participação no trabalho sindical, apesar que eu nunca quis ser dirigente sindical, mas eu sempre participei. E depois, como candidata as 4 vezes, vereadora, fui vereadora por 2 mandatos, aí fui candidata a senadora, aí depois a vice-prefeita, que na época eu era candidata a prefeita, e com a perda do meu filho na pré-campanha, né? Foi na pré-campanha. Foi na pré-campanha, e graças a Deus, né? E o nosso líder, e era ele que seria o candidato, né? Aí eu passei a ser vice do nosso deputado estadual, Antônio Gomide, que foi o candidato na época, e aí eu fiquei sem mandato. Mas eu não deixei de fazer política. Eu fui assessorar o deputado Rubens Ottoni para fazer essa política, né, partidária, e abri a Associação Pestalozzi de Anápolis, que foi minha grande paixão, e é um sucesso, para né? cuidar de pessoas com deficiência. Eu cedi a minha casa e lá hoje eu atendo 187 crianças e adolescentes com TEA, que é o transtorno do espectro autista, com TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e também com deficiência intelectual. E eu lá, hoje eu já passei lá agora de manhã, eu tenho atendimento médico, eu tenho agora 2 psiquiatras lá, infantis, que atendem as nossas crianças e adolescentes. Eu tenho psicóloga, eu tenho fonoaudióloga, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho psicopedagoga e eu tenho musicoterapeuta, que ofereço para essas crianças e adolescentes totalmente de graça. Além do acompanhamento para as famílias, acompanhamento tanto nas emoções delas, que são... A família atípica sofre muito, né? Como também assistência social. Professor Angeli, o nosso telespectador quer saber o seguinte: tem alguma mágica para comandar a Pestalozzi? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, tem um aporte financeiro muito grande. Como é que você está? Pagaram o médico, pagaram o psicólogo, o fonoaudiólogo, atender 187 crianças, é isso? Eu falo que precisa ter decisão. A gente precisa decidir fazer. A partir do momento que eu estava sem mandato e eu tinha perdido meu filho, eu queria fazer alguma coisa que pudesse perpetuar o nome dele. E dentro dessa procura veio para mim a Associação Pestalozzi. Eu não conhecia Pestalozzi, eu tenho um coração apaiano, e o apai nasceu dentro da Pestalozzi, né? Aí eu passei a ler e entender o que era Pestalozzi, juntei com um grupo de pessoas que a gente não faz nada sozinho. Política não se faz sozinho, e também a assistência social você não faz sozinho. Filho também não se faz sozinho. Não, graças a Deus. Eu falo assim que o problema é só os 50% deles, né? Eu queria que fosse 100% meu, né? Mas, então, e aí nós fundamos a Associação Pestalozzi e com a boa vontade de voluntários. Começamos com voluntários. E nesse período eu tive um apoio, um suporte muito grande do deputado Rubens Ottoni, que encaminhou emendas que possibilita também nós temos esse apoio com funcionários, mas também o apoio de voluntários, que é fundamental. Os profissionais, a maioria são voluntários? Hoje eu tenho 14 profissionais lá contratados. Graças a essa emenda que o deputado mandou e que nós fizemos uma parceria com a prefeitura para o repasse dessa verba, né? Mas eu tenho voluntários também. E os médicos, eu tenho uma grande parceria com a Associação Educativa Evangélica, por meio do curso de medicina, e que manda os médicos com os acadêmicos deles, que ficam lá atendendo os nossos alunos. Eles vão um dia fazer esse atendimento. Olha, que maravilha, hein? Eu não sei se você... Que maravilha. Pois é, muito bom o trabalho que ela faz. Não, mas e o difícil, que angustia o coração nosso, é porque é o seguinte:
Você falou dos gastos, e realmente, porque não é só os funcionários. Você imagina 187 pessoas sendo assistidas ali. Vamos Tem colocar alimentação também? Não. Mas 187? São 187 que eu tenho hoje. E eu tenho 200 na fila, mais de 200 na fila de espera. Aí você pensa assim, um copo descartável, porque eles precisam tomar água lá. Eles precisam ir no banheiro, tem um papel higiênico, tem a toalha, a toalha. Então, fora a alimentação também. Então, não, a alimentação não, porque lá funciona como uma clínica. Tá. Então, são terapias e terapias com horário marcado. Então, é 40 minutos cada terapia. Mas a criança, ela passa por várias terapias. Tem dia que ela chega lá, ela vai na médica eles vão mais esporadicamente, mas as terapias com a psicóloga, com a psicopedagoga, ela é mais constante. Então, ele passa segundo a agenda ali em cada um daqueles... E a manutenção da casa, né? Que não é fácil, né? A manutenção da casa, apesar da casa ser minha, eu doar a casa, mas nós temos água, luz... Né? Limpeza, como precisa, não é fácil. Então, assim, a gente precisa ter a decisão e o coração aberto para poder ajudar. Falar em ajuda, foi ontem, a gente vimos aí uma paralisação aí, mais de 600 professores reivindicando aí os seus direitos. Caso você seja eleita, qual o apoio, qual é como você pretende abordar a questão da educação no nosso município? Eliana, quando vereadora, a primeira exigência que eu fiz foi que, em tudo, o meu título de professora estivesse à frente do meu nome. E não é só título, essa é a minha bandeira. A primeira formação minha foi direito, falei para vocês. E trabalhei por muito tempo como advogada, fiz muitos júris aqui na cidade de Anápolis. Aliás, eu amava fazer júri, mas eu amo a educação. E a bandeira minha da educação, ela não veio somente na eleição, é uma construção. Eu fui forjada no chão da escola, eu fiquei 34 anos dentro da escola. Então, eu conheço o que é a necessidade, tanto do ensino, quanto da aprendizagem, quanto dos profissionais. Não só os professores, mas todos aqueles que dão suporte à educação nas escolas. Então, essa sempre foi minha bandeira. E como vereadora, eu fiz questão de falar, olha, eu quero que me coloque aqui como professora, porque minha bandeira é a educação. E a educação com a inclusão. A educação com a inclusão, que são as minhas grandes bandeiras. E defender direitos nossos, eu fico muito triste, né? Eu falei que Zé Augusto, que eu sou aposentada, né? Estou aposentada. Aí ele estava perguntando aqui do meu salário. Trabalhar uns 40 meses para ganhar o que ganha, vamos falar, um juiz, um promotor, um deputado, um senador, é um absurdo. Então, e nós conseguimos grandes conquistas, né? Eu fiz parte, Eliane, da elaboração do nosso plano de carga e salários, do nosso estatuto com plano de remuneração. Lá atrás, nós elaboramos esse plano, assim, há muitas mãos. Eu participei do começo ao fim dessa elaboração. E esse plano foi aprovado muito tempo depois, quando Antônio Comide, inclusive, era prefeito, ele que aprovou isso a nós. E tivemos grandes conquistas, mas o que me deixa triste é porque todos os anos nós temos que ir para a rua para poder lutar por reajustes. É um vício. E todas as eleições é difícil ter um candidato que não leva como sua bandeira a educação e a saúde. É impressionante. A educação e a saúde. Mas todos os anos o professor tem que ir para a rua para poder reivindicar. Que é um absurdo. Que é um absurdo. É um absurdo. Então, os meus 2 mandatos foram mandatos que eu fiz com muita maestria, no sentido assim, de apoiar os professores em tudo, né? De estar sempre atento, e não somente eu. Tudo o que acontecia, que entrava lá, que podia ser perda de direito de professor, eu encaminhava para o sindicato, que é aquele que representa a categoria. Então, fiz um mandato muito junto com o sindicato, com os professores, e essa é a minha bandeira. É educação, porque eu sou a professora Geli. Interessante que ela gosta que coloque à frente a professora. Tá vendo? Eu gosto. É diferente. Eu gosto. É diferente. Eu gosto. Não precisa nem...
Quando eu vou na OAB, fica doutora, eu falo, Não, quem que professora. é? Quem que é? Professora. Quando Professora. vai ser o Partido dos Trabalhadores tem uma convenção? A convenção. E tem, Não, ainda não tem data, mesmo porque as convenções elas começam, se não me engano, as datas eleitorais é julho, agosto. julho e agosto. Acho que até no início lei, de agosto. né? É lei. Eu tenho que trazer o presidente do partido aqui, porque para a gente saber também, não só quantidade, o prazo. A quantidade de candidatos é o número de cadeiras mais um. Então, certo. Anápolis, cada partido ou federação terá que apresentar 24 candidatos. Quer dizer, é o número de candidatos. Eu tenho que saber. Colocar. A gente tem que saber alguns detalhes. Não, é o número. Não pode número. Mais que isso, é o número de candidatos. A nossa produção já passou e eu sei também que é? você tem um compromisso agora. Ficar bom com a professora. É verdade. Nós temos que aumentar esse tempo aí, viu, produção? Pelo amor de Deus. Eu vou deixar a professora Geli Pica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço, né? Sobretudo para nós falarmos da Associação Pestalozzi e chamar as pessoas para conhecer o nosso trabalho. Não só conhecer, mas também participar. Aonde né? fica? Fala o endereço, por favor. Fica na Rua Frutuoso Maia de Oliveira, quadra 22, lote 2, ali na Vila Industrial. E eu gosto sempre de falar que fica atrás do Arroz Brejeiro. E eu falo isso mesmo porque eles são nossos auxiliares lá, nossos apoiadores. Um abraço ao Zé Paulo Tinásio. É hoje, hein, Tinásio? Verdade. Em nome do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra, agradeço imensamente sua presença aqui no nosso Canal 14 e agradeço também você, assinante, e até a próxima.